A Primeira Guerra Sino-Japonesa. Para entendermos essa guerra, primeiro temos que voltar para o século XIX, ano que a Coreia ela era um vassalo do Império Chinês, que naquela época era a dinastia Qing, e a Coreia que fazia parte, né, da dinastia Qing. Então, nos séculos de 70 a 80 do século XIX, a China, né, a China e o Japão estavam se envolvendo em uma série de conflitos para conseguirem a influência da Coreia, já que a Coreia era um país muito importante, já que ele fazia fronteira com a China e o Japão tinha interesses na Coreia, pois ele percebendo que a Coreia ela tinha bastante minérios de ferro e carvão, que seria muito útil para a crescente indústria japonesa. A divisão popular da China estava dividida. Os conservadores queriam estabelecer normalmente os laços com a China e os reformistas queriam estabelecer laços com o Japão e com as potências ocidentais. Depois de duas guerras do ópio contra o Império Britânico e a Guerra Sino-Francesa, a China se tornou-se fraca e foi incapaz de resistir às intervenções políticas das potências europeias. E o Japão viu isso como uma oportunidade de retomar os prestígios da Coreia, ou seja, ter a Coreia ao seu controle. Pois enfim, lá para 1882 aconteceram grandes conflitos que esquentariam ainda mais as relações entre Japão e China, que foi a crise de 1882, golpe de Gaspin e incidente de Nagasaki. Enfim, a crise de 1882 foi quando a Coreia sofreu uma grave seca, o que resultou na morte de vários reformistas, tal todo. A Coreia estava falida, tudo mais, o governo não conseguia nem pagar seus militares. Aí então um tumulto de gente, tal, tentou um golpe de estado no governo coreano, porém não conseguiram seu sucesso. E o golpe de Gaspin foi quando a Coreia, junto com alguns pró-japoneses, tentaram, né, tentaram também um golpe de estado, né? Tentaram um golpe de estado na Coreia, porém algumas tropas japonesas, algumas tropas chinesas, quer dizer, junto com alguns coreanos, conseguiram, né, contra-atacar esses reformistas que tentaram o golpe de estado. E aí isso aí causou um motim entre a China e o Japão, em que a China enviou tropas para a Coreia e o Japão também enviou tropas para a Coreia. Mas tudo isso foi resolvido na Convenção Sino-Japonesa de Tianjin, em 1885, em que os dois lados concordaram em retirar suas forças da Coreia. O incidente de Nagasaki foi quando, em agosto de 1886, alguns marinheiros chineses desembarcaram no porto de Nagasaki. Eles saquearam lojas, destruíram bastante coisa lá em Nagasaki, e então alguns policiais japoneses lutaram contra os marinheiros chineses. Houveram alguns mortos, porém os chineses envolvidos então na briga, que sobreviveram, acabaram sendo todos presos. E isso causou uma política de tensão, né, entre esses dois países. Com isso, então, no dia 25 de 7, aconteceu uma batalha naval perto da Coreia, em que 3 navios de guerra japoneses cruzaram com 2 navios de guerra chineses. E eles lutaram lá, só que, porém, os chineses não conseguiram uma vitória significativa para cima dos japoneses. Houve também uma batalha entre chineses e japoneses também, perto da Coreia, batalha terrestre e tudo mais. E então, os japoneses e chineses não aguentaram a pressão, e no dia 25 de julho de 1894, a Primeira Guerra Sino-Japonesa é declarada. Os japoneses conseguiram conquistar rapidamente quase que da metade da Coreia, e os chineses não conseguiram segurar um pouco o avanço dos japoneses e tiveram que recuar um pouco. Depois disso, uma batalha marítima aconteceu bem no norte da Coreia, em que os chineses acabaram sofrendo pesadas baixas, perdendo quase 10 navios de guerra na principal fronte de batalha, e eles tiveram que recuar de novo.
Na província de Champu, os japoneses ocuparam a província de Champu, pois lá onde estavam as bases dos sobreviventes do conflito da Batalha Marítima que eu tinha falado agora há pouco. E em 1885, os chineses tentaram uma ofensiva contra os japoneses, porém eles não conseguiram também uma vitória significativa para cima dos japoneses, tiveram que recuar de novo. Depois disso, então, os japoneses estavam ganhando a maioria das batalhas contra os chineses, e os chineses sabiam que não conseguiriam ganhar essa guerra tão facilmente, e então no dia 17 de abril de 1895, os chineses acabaram se rendendo, dando fim à guerra. No Tratado de Paz entre Japão e China, foi declarado então que a China cederia os territórios de Taiwan, Port Arthur e Liaodong para o Japão, além da Coreia que seria independente da China e passaria à esfera da influência japonesa. Bom, pessoal, então o vídeo foi esse, então, se vocês gostaram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se eu esqueci de falar alguma coisa importante ou errei alguma coisa, comenta aí nos comentários aí do vídeo, tá bom? Se puderem se inscrever no meu canal, ativar o sininho, tá? Vão me ajudar demais, tá bom? Também puderem deixar o like no vídeo, tá? Vão me ajudar demais. Então é isso, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo.